Vamos escrever um programa em TypeScript para cadastrar, listar e buscar clientes. Cada cliente tem nome e CPF. Bem, se nós temos que armazenar essas duas informações e nós temos os clientes, nós vamos precisar de uma lista, né? Para armazenarmos todos os clientes. Mas se nós temos mais de uma informação, a gente aprendeu que a gente consegue estruturar isso em objetos JSON. Por exemplo, eu tenho um cliente, vou botar aqui var cliente, ele vai ser do tipo cliente, a gente aprendeu a criar tipos de dados, né, no TypeScript. E aí ele vai ter aqui, por exemplo, o nome, João, e vai ter o CPF, 1234. Isso aqui para nós é um objeto cliente, um objeto JSON. Beleza, então nós conseguimos cadastrar essa informação de uma vez só. Nós temos um único, nós podemos ter uma lista de vetor de clientes, uma lista de clientes, né? Uma lista de vetor de clientes, olha que loucura. Cliente, lista de clientes. E aí a gente começa com essa lista vazia e vai fazendo push para adicionar cada cliente que o usuário digitar. Então bora lá, vamos fazer a magia acontecer. Muito bem, vou criar aqui minha aula 52. A gente vai falar que isso para nós vai ser vou chamar de cadastro de clientes. Depois a gente vai chamar esse nome numa outra aula de CRUD, para quando a gente fizer a parte de alteração também. Só que eu quero buscar clientes e também quero listar os clientes. Beleza. Muito bem. Então vamos aqui criar um novo arquivo index. Depois eu crio, né? Melhor criar aqui o nosso terminal. Vou executar aqui o command prompt. Para nós rodarmos npm init, vamos precisar do prompt sync, porque vamos ler dados do usuário, né? Porque até agora a gente só fez com dados que a gente mesmo botou ali. npm install prompt sync. Show, agora eu consigo criar aqui o arquivo index.ts. Vou importar o prompt sync, import asterisco as prompt sync from prompt sync. A gente fez o import também na aula passada, né? Na aula 51, a gente viu como importar funções de outros arquivos e agora a gente está entendendo por que esse import existe, para a gente poder usar outros arquivos. Então, vamos botar aqui uma const prompt sync, prompt, igual a função prompt sync. A gente sabe que função agora tem parênteses. Agora a gente consegue entender mais o nosso código. Nós estamos importando tudo, esse asterisco significa tudo, que está no pacote prompt sync, ou seja, todas as funções, tudo que tem lá dentro. Estamos dando um nome para esse tudo de prompt sync. Muito bem. Com esse nome nós chamamos uma função, porque o que tem lá dentro é uma função para a gente poder conseguir ler os dados do usuário. Então nós vamos fazer aqui um cadastro. Vou botar aqui, ó, vou fazer um while true. Enquanto o usuário quiser, nós vamos pedir o nome do usuário. Vou botar aqui const nome string igual a prompt nome do cliente. E vou ler também o CPF, também vai ser uma string, caso o usuário queira digitar com ponto, traço e tudo mais. Muito bem. Feito isso, prompt. Beleza. Nós temos que criar, então, um objeto cliente com esses dados. Como nós vamos fazer isso? Cliente, cliente, que a gente ainda não criou esse tipo, a gente ainda vai criar. Ele vai ser igual a... Vou criar esse tipo lá em cima primeiro só para ficar bonitinho, né? Nós vamos criar o type cliente igual... O que tem no type cliente? Vai ter um nome string e vai ter um CPF string. Olha que maravilha! Agora, então, quer dizer que nós vamos colocar aqui dentro o nome, nome, e nós vamos colocar o CPF, CPF. Olha que beleza! Esse cara é a propriedade do objeto e essa aqui é a variável. Observe, se eu mudar aqui para nome 1, ele vai falar, olha, deu erro aqui, tem que ser nome 1. Muito bem, então para nós é a variável que está aqui, variável que a gente leu, as duas, e aqui nós temos a propriedade do objeto, que é o que está definido lá em cima. Muito bem. Cliente, então, como é que eu faço? Eu preciso adicionar esse cara numa lista de clientes. Bem, mas eu não tenho uma lista de clientes ainda, então posso dizer no push clientes, plural, ponto push cliente, singular. Então aqui eu vou criar uma lista de clientes. Clientes é uma lista de clientes de objetos do tipo cliente e essa lista vai começar como vazia. Então aqui ele vai fazer while true, ou seja, ele não para nunca. Bem, vamos fazer assim, ó.
Se o nome for vazio, igual a vazio, então nós vamos fazer um break. Ou seja, comentar aqui, ó, quando o nome for vazio, para de cadastrar. Termina o cadastro. Muito bem. Vou escrever aqui, ó, vazio para sair. Muito bem. O usuário nosso vai saber esse cara aí. Tomara que consiga, né? Vamos fazer o teste C index TS. Vamos ver se funciona até o momento. Ele não faz mais nada, ele só está cadastrando, beleza, né? De todo mais. Node index.js. João. 1, 2, Maria. César. E o acento. Nossa, cara, ó, deu pau no meu acento aqui, mano. Que louco. Tá bom, não tem problema. Tem problema. E se der espaço só, se der o vazio, ele vai sair. E vamos ver se vai sair? Muito bem, saiu. Show de bola. Saiu depois do CPF, eu coloquei para ler depois do CPF. Se eu quiser sair direto no nome, eu posso colocar ele aqui em cima, né? Ó. Se digitar vazio, aí ele sai. Depois ele lê o CPF, depois ele cadastra o objeto cliente. Muito bem. Quando saiu, como nós podemos fazer para exibir os clientes? Bem, nós vamos aqui então listar os clientes. Show de bola. E aí nós vamos fazer aquilo que nós fizemos o tempo todo, vamos fazer um for, var i number igual a 0, i menor do que clientes.length e mais. Muito bem. E aí nós vamos pegar cada cliente. Vou falar que o cliente, que é um objeto do tipo cliente, ele vai ser o clientes na posição i. Isso a gente já fez várias vezes. Se você não entende esse código, você precisa voltar lá nas aulas de vetores para você conseguir entender que está tudo muito bem explicadinho lá atrás. E aí você vai conseguir entender. E eu vou mandar imprimir o objeto cliente. Então ele vai imprimir aqui os clientes. Show de bola. Vamos ver se funciona? TSC index TS. E Node index.js. Muito bem. João. E quando enter, saiu. E depois ele que saiu, quando ele sai, ele faz o break aqui, né? Ele sai do while e ele entra aqui na lista de clientes. Top. Excelente, cara. Muito bom. Só que o nosso código está virando um salsichão, né? A gente tem aqui, ó, o cadastro aqui. A lista está aqui e o buscar está aqui embaixo. E se eu quiser fazer isso várias vezes? Como nós vamos organizar isso? Bem, nós aprendemos que nós não fazemos código salsichão, né? Então, nós temos que criar funções para que nós possamos organizar melhor esse código. Então, o que nós podemos fazer basicamente aqui? Bem, nós podemos criar algumas funções. Vou criar aqui uma função aqui embaixo, vou criar lá em cima. Função cadastrar e vou chamar essa função aqui, ó. Tudo isso aqui, o cadastrar vai ser isso aqui. O cadastrar permite que a pessoa cadastre um monte de clientes lá. Legal, função cadastrar está ali. A gente tem um recurso aqui no VS Code, ó, que a gente pode minimizar a função, a gente vai simplificando a nossa visualização para não ficar com muito código na tela. Em alguns casos isso pode ser importante, para a gente poder enxergar melhor o que a gente está fazendo. Depois eu criar uma outra função que é o listar. E o listar, ele faz o seguinte, ó. Ele lista. Olha que sensacional. Ai, que sensacional. Muito bem. Beleza, então eu posso, se eu criei as funções, elas já vão ser executadas? Não, observe que é o seguinte, ó. Eu vou fazer um tsc index ts e vou fazer um node index.js, você vai ver que não vai acontecer nada. Por que não aconteceu nada? Não imprimiu nada. Não pediu para digitar. Por quê? Porque eu não chamei as funções. Observe que elas estão até cinzinha aqui, ó. Quer dizer que elas não foram utilizadas. Ó. Cadastrar está declarado, mas, que é o mas, seu valor não é lido nunca. É nunca lido. Tipo indígena, é um negócio que o jeito de falar tupi-guarani.
né? O inglês faz isso com a gente às vezes. Mas o valor é nunca lido, ou seja, quer dizer que ele não está sendo chamado em nenhum momento. Muito bem, então nós vamos dizer assim, ó, cadastrar e depois o listar. Olha que beleza que ficou. Você vai ver que vai funcionar do mesmo jeito que estava antes. TSC index.ts e node index.js. Por quê? João, tanana, Maria, tanana, espaço. Aí ele imprime todos os caras. Por quê? Ele chama a função cadastrar. Como é que funciona esse programa? Como é que ele executa? Aqui nós temos as declarações do que nós vamos usar no programa. E o programa, na verdade, começa a executar aqui. Nós criamos uma lista vazia de clientes, chamamos o cadastrar. Quando eu chamo o cadastrar, o que o programa vai fazer? Ele vai entrar na função cadastrar. E o que faz a função cadastrar? Enquanto for verdade, ou seja, vai ficar aqui infinitamente, que a verdade sempre é verdade, né? Muito bem, true é sempre true. E ele vai ler o nome do usuário. Se digitar espaço ele sai, mas lê o nome do usuário, lê o CPF, cria o objeto cliente, insere o cliente no vetor. Caiu na chave do while, sobe no while. Verdade é verdade? Sim, verdade é verdade. Beleza, então lê o próximo nome. Se for vazio, sai, break. O que ele fez no break? Saiu do while, veio para debaixo do while. O que tem debaixo do while? A chave da função, quer dizer que acabou a função. Quando uma função é chamada, ela executa de boa, e quando ela termina, ela volta para o programa principal de onde chamou. Então, de onde ela foi chamada. Então, vai fazer a próxima linha. Agora que terminou a função cadastrar, já entrou nela, já saiu, vai para a próxima linha, listar. O que o listar faz? Segura o conto, você vai lá para a função listar. Ele vai fazer um for de todos os clientes, var cliente, sei que lá, pegou cada objeto e imprimiu. Top. Caiu no for, terminou de imprimir todos os clientes, caiu na chave do for, caiu na chave da função, volta para o lugar de onde chamou. Voltou para o lugar de onde chamou, vai à próxima linha. Qual a próxima linha? Acabou o programa. Beleza. Então a função ela vai nos ajudando a estruturar um pouco melhor esse código, de forma que a gente separe essas responsabilidades e a gente não tenha problemas de um código atrapalhando o outro ou influenciando no outro. Bem, mas a gente aprendeu na última aula que para a função ela deveria ser independente. Ela deveria não depender de nada externo. Para isso acontecer, nós temos que fazer o seguinte, espera aí. Essa variável é local ou ela é global? A gente já viu esses conceitos lá na aula 50, acredito, né? 50. Então nós temos nome é uma variável local, na verdade é uma constante, porque não muda, então a gente colocou só aqui, olha, é declarado, depois ele não muda. Muito bem, então o escopo dessa constante é local, ou seja, só existe dentro da função cadastrar ou existe dentro de todo o programa? Só na função cadastrar, porque a declaração está aqui. Se eu tivesse feito aqui assim, ó, var nome e usado aqui o nome, essa variável seria global. Mas para nós estamos declarando const aqui dentro, ou var, tanto faz, né, nesse caso. E ela é uma variável, ou nesse caso uma constante, local, só funciona aqui dentro. Então quer dizer, se é local, então não está fora, então a gente não tem que se preocupar com essa constante. E o CPF também é local, não precisamos nos preocupar com ele, porque ele está dentro da função. E a gente quer que a função realmente tenha tudo dentro dela. O que é ser independente do que está fora? É ter tudo dentro dela. Então, nós temos aqui, beleza, cliente, também é uma variável que está sendo criada, a gente poderia até fazer isso aqui ser uma constante, porque não tem mudança nenhuma do cliente ali. Constante cliente, beleza, então ele vem e faz um clientes.push e insere a constante cliente na variável clientes. Ixi, agora lascou, hein? Clientes está fora. O que significa? Significa que eu deveria passar para a função cadastrar a lista de clientes. Então aqui nós vamos passar uma coisa que está fora para dentro. E quando nós passarmos para dentro, nós vamos receber aqui, ó, clientes é uma lista de cliente. Nós estamos declarando que clientes é uma variável passada aqui como parâmetro e essa variável é uma lista de objetos JSON de cliente. Muito bem. Então nós estamos agora fazendo isso por quê? Porque essa função não dependerá de ninguém mais de fora. O que ela teria fora era a lista de clientes, só que a lista de clientes agora está aqui. Então, nós estamos passando. Nossa, Leandro, mas não, isso aqui é uma variável, daí você usa o mesmo nome aqui dentro? Tudo bem. Aqui nós temos uma variável global,
aqui essa variável é local, então são duas variáveis diferentes. No final das contas, essa variável está fazendo referência à variável clientes porque são objetos. Então nós vamos ver essa magia acontecer. Beleza, então nós vamos fazer a mesma coisa com o listar, porque o listar, a variável i é local, tudo bem, a variável cliente também é local, mas o clientes vem de fora. Então, eu preciso receber essa lista de clientes aqui. Então, vou receber cliente. Muito bem, clientes do tipo lista de objetos cliente. Então, nós vamos passar aqui a chamada para essa função listar. Vamos ver se funciona diferente. E aí, se funcionar diferente, a gente vai entender por que funcionou diferente. Ou se não funcionar diferente, a gente vai entender por que funcionou igual. Que bom. Vou botar aqui João. Maria. Ótimo. Sair. Olha que interessante. Ele vai, então, inserindo dados naquela variável clientes, que é passada do global para o local. E aqui está ela local, e aqui está ela local, aqui está local também. Beleza? E a gente tem, então, essa passagem de variável. Isso é importante numa função. Uma função deveria existir independente das coisas que estão fora. Nem sempre isso vai ser possível, mas nós temos que ter esse conceito em mente para que nós possamos ter um código organizado. Se essas funções elas não dependem de ninguém que está no programa principal, eu posso até tirá-las daqui. Posso colocá-las em outro arquivo, como a gente fez na aula anterior. Então, eu vou pegar aqui, eu vou criar um novo arquivo, funções.ts, que não é o nome mais bonito. Muito bem. E aqui ele está dizendo o seguinte, olha, cara, temos um problema aqui. O problema é que você está querendo manipular um tipo cliente, só que ele não existe aqui dentro. Então, o que nós podemos fazer? Pô, legal, cara, vamos aprender um negócio legal no TypeScript também. Esse tipo, ele não deveria estar aqui, porque ele só existe nesse arquivo. Então, eu vou criar aqui, ó, vou criar um arquivo aqui chamado types.ts. Vou jogar esse tipo lá e vou dar um export nele. Muito bem. Eu quero exportá-lo para o mundo externo. Então, eu vou pegar esse cara aqui no index.ts, vou dar um Ctrl/espaço. Se você der Ctrl/espaço, achei que clicar aqui também vai, né? Olha lá, ó. Add Import from Types. Se você clicar aqui, eu prefiro sempre fazer com Ctrl/espaço no final da palavra. E ele está falando o seguinte, olha, eu encontrei esse cliente ali naquele arquivo .types. Traz para nós então, parça. Olha que maravilhoso. Muito bom, né? Excelente. Muito bem. Aqui também o cliente. Vou importar do types. Ó, resolveu. Só temos um probleminha aqui, né? Qual o probleminha? Ele está falando que string ou null não é atribuível ao tipo string. Na verdade, ele está com um problema aqui que ele não está reconhecendo o prompt. O prompt ele não existe aqui para nós, né? Porque esse cara precisa ser importado lá em cima. O nosso programa não precisa do prompt sync. A gente pode então fazer o seguinte, ó. A gente pode jogar essas linhas lá dentro do nosso arquivo funções. Olha como é que mudou tudo. Funções. Agora ele está reconhecendo o prompt. Beleza. E que vem lá do prompt sync. Top. Funções está aqui. Essas duas funções estão aqui. O que nós vamos fazer com ela? Export function. Export function. Elas estão sendo exportadas. Por que elas estão sendo exportadas? Porque aqui no programa principal elas vão ser importadas. Ctrl/espaço, import. Ctrl/espaço, import. E a gente importou. Olha como é que ficou o nosso programa. Tem uma lista de clientes global. Essa lista é passada para cadastrar. Essa lista é passada para listar. E a gente chama então a função. Se eu segurar o Ctrl e clicar, eu vou lá na função cadastrar. Sei o que ela faz. Eu volto para o programa principal, chamo listar. E clico com o Ctrl, segurando o Ctrl, então ele faz o listar e volta ao programa principal. Top! Maravilhoso! Será que funciona? Se eu não fiz nada errado, né? Porque às vezes a gente acha que fez certo, fez errado. Né? Muito bem, quando eu rodo agora tsc index.ts, olha o que ele fez. Para cada arquivo TS que eu tenho, porque começa com o programa
index.ts. Só que esse cara depende desse arquivo e desse arquivo. Então, o que o TypeScript faz? Ele já transpila também o arquivo funções e o arquivo types.js, de forma que a gente consiga utilizá-los. Então, se eu rodar agora o index, vou ter lá João, nome vazio, Maria, olha que beleza. Cara, funciona exatamente do mesmo jeito que eu implementei no começo da aula. No entanto, a separação de código, ela nos ajuda muito a fazer uma coisa mais organizada e mais fácil de entender. Então, eu sei que dentro do Types eu tenho o tipo cliente. Se eu quiser mexer com o tipo cliente para adicionar um novo campo, eu vou adicionar aqui. Se eu venho aqui, eu quero, pô, legal, coloquei um novo campo lá, vou colocar no cadastrar, então ele está aqui. Então, a gente consegue separar. Isso nos permite evoluir como desenvolvedores e desenvolvedoras de software. Sem usar funções, sem separar arquivos, nós não vamos conseguir lidar com um software grande, porque é impossível fazer tudo num arquivo só. Impossível fazer. Ainda pior ter que manter isso funcionando. Eu ia fazer o buscar, mas eu já cansei. Vou fazer não. A gente faz o buscar e o alterar na próxima aula.